A Segunda Guerra Romano-Judaica. Após a vitória dos romanos sobre os judeus na primeira revolta, ocorrida entre os anos de 66 e 73 d.C., o governo romano transformou a contribuição anual que os judeus da diáspora enviavam para a manutenção do Templo de Jerusalém em um imposto destinado ao Templo de Júpiter, em Roma. A contribuição não era pesada, entretanto muitos recusaram-se a pagá-la, por tratar-se de algo relacionado à idolatria. Isso provocou um clima de tensão nas cidades em que os judeus habitavam. Vespasiano havia ordenado o fechamento do templo judeu de Leontópolis, no sul do delta do Nilo, para que ele não se tornasse como o de Jerusalém. Pequenas revoltas foram sufocadas pelos romanos ao longo dos anos, e tudo parecia estar sob controle. Mas em 115, a paz foi oficialmente quebrada, e várias revoltas eclodiram entre os judeus, em diferentes localidades do Império Romano. Trajano avançou através da Mesopotâmia, e devastou a região próxima ao rio Eufrates, que era densamente povoada por judeus. Os romanos conquistaram o reino de Adiabene, um território que no passado pertenceu à Síria, e cuja família real havia tornado-se judaica 2 gerações antes. O nome de Adiabene foi dado por Plínio, o Velho, e a sua capital era Arbelas, atual Arbil, no Iraque. Ao avançar para o leste, Trajano teve que recuar, pois rebeldes judeus atacaram as guarnições romanas, que foram deixadas nos territórios conquistados. A revolta acabou tornando-se uma guerra, pois ela se espalhou pela Cirenaica, Egito e Chipre. Os judeus organizaram pequenos exércitos, e passaram a atacar os soldados romanos, e os habitantes greco-romanos. Cidades com importantes populações judaicas aderiram à rebelião, e na Cirenaica muitos templos pagãos foram destruídos, como também estruturas civis que eram símbolos de Roma. A população greco-romana foi tão massacrada, que nos anos subsequentes, o imperador Adriano teve que trasladar colonos, de outras partes do Império Romano, para repovoarem essa província. Posteriormente, Alexandria também aderiu à revolta, e então bairros gregos foram incendiados, houve a destruição de templos, e pessoas de etnia grega foram assassinadas. Também ocorreram distúrbios em Hermópolis e Mênfis, ambas eram cidades egípcias. Trajano enviou tropas para enfrentar os rebeldes, e a luta estendeu-se até o ano de 117, quando os últimos deles foram aniquilados. Em Chipre, os rebeldes judeus dominaram a ilha, incendiaram a cidade de Salamis, e massacraram a população grega. Eles mataram cerca de 240.000 pessoas, as quais eles intitularam de pagãos. Trajano enviou a 7ª Legião Cláudia, que reconquistou a ilha e exterminou os revoltosos. Depois disso, os judeus foram proibidos de entrarem em Chipre, sob a pena de morte. Devemos entender que os rebeldes que praticavam tais atos não seguiam a Yeshua, de maneira que havia apenas ódio em seus corações, e não o amor pregado pelo Salvador, pois nem todos os que professam ser judeus são de fato judeus, e o mesmo ocorre com aqueles que se intitulam de cristãos. Na Mesopotâmia, Trajano tratou os judeus com extrema crueldade, e ele massacrou comunidades judaicas inteiras, sem distinção de rebeldes e inocentes, pois nem todos os judeus estavam envolvidos na guerra, já que a violência era e continua sendo totalmente contrária aos ensinamentos de Yeshua. A cidade de Lida, na Judéia, que era o reduto dos rebeldes, foi cercada e tomada. A barbaridade praticada pelos romanos foi tão grande, que os mortos de Lida são frequentemente mencionados no Talmud, uma coletânea de livros considerados sagrados pelos judeus.